Ai, não sei nem por onde começar. Deixa eu ver. Eu escolhi fazer humor porque era uma coisa que eu queria desde criança, assim. E só que eu também achava, eu tinha esse pensamento que acho que a maioria das pessoas tem, que é de achar que o humor é só fazer graça, né? Que a gente não precisa de um planejamento, que a gente não precisa, né, de uma empresa, que a gente não precisa, né, se programar, estudar. Não só a É um parte de negócio, né? comédia, isso, não só a parte de comédia, mas a parte de negócio mesmo, né? Fazer comédia também é um negócio, e é um negócio que tem crescido, tem expandido. E eu descobri isso assim, eu desconfiava que existia esse mercado, né? Mas eu descobri mesmo durante a pandemia, assim, no meio do negócio, tipo, de o circo tá pegando fogo e eu falar, bom, agora eu preciso achar uma solução. Então acho que é mais ou Ah, menos isso, assim. Foi assim que eu encontrei a parte empreendedora do negócio. mas aí, digamos, você já estava no negócio. Sim. Existe ainda, quando a gente vai começar a empreender, o descobrir o que a gente quer fazer e ter coragem de realmente abraçar o nosso sonho. Às vezes a gente não está tão certa, está na dúvida, existe toda a diversidade, às vezes a família, né? Você contou, ouviu um pouquinho da sua história e você já trabalhou em outros segmentos. Então, me Uhum. mostra um pouquinho esse lado aí da Bruna que foi caminhando até chegar esse momento, porque existe uma estrada aí, não Sim. é isso? A minha família sempre trabalhou com comércio, assim, sempre teve coisas próprias, sabe? Então, tipo, eu via a minha mãe trabalhando por conta própria, eu via o meu pai trabalhando por conta própria. É uma família que sempre empreendeu até o que não se empreendia. Eu brinco que eu vendia adesivo do meu caderno na escola. Tipo, o meu caderno vinha adesivo, eu vendia folha de fichário, tipo, eu não sei, eu dava um jeito de vender alguma coisa, eu dava um jeito de criar um negócio, uma renda. Eu sempre quis Você uma tinha quantos anos, mais ou independência. menos, Bruna? Porque você tem cara de novinha, mas nessa época aí que você já vendia os adesivos do caderno, você lembra Ah, mais ou menos quantos anos você tinha? eu tinha uns 9, 10. Eu era bem novinha, assim. Eu tinha essa coisa de querer uma independência, né? Porque eu acho que eu via isso muito nos meus pais, assim, de buscarem, né, ter uma independência financeira e ter o próprio negócio, para não depender, de repente, de uma empresa, de um CLT, né? Porque foi uma época essa. Né? Agora as coisas estão muito difíceis, mas elas já foram bem piores também em algum Exato. momento, em questão de contratação, né? Então tinha todas essas questões. E aí eu comecei assim, tipo, e aí depois, quando eu fui, meus primeiros trabalhos foram com vendas. E aí venda sempre me deu gás para empreender. Porque por mais que ali eu estivesse prestando serviço para outras pessoas, eu tinha essa vontade de fazer aquilo que eu estava fazendo para outras pessoas por mim, por uma coisa minha. Eu queria fazer algo meu expandir, algo meu crescer. E aí eu fui tentando, aí passei por sex shop, passei por loja de vestido de noiva, passei por vestido de festa, passei por um monte de coisa. Vendi espetinho na rua com os meus pais também. Passei por várias coisas, assim, de tipos de negócio, até o dia que eu realmente fui parar no humor, assim. E aí entendi que Agora, ali Bruna, também eu podia empreender. antes de você chegar no humor, que você passou por sex shop, vendeu espetinho, como era trabalhar nessas áreas? Nesse momento você ainda gostava ou existia uma inquietação? Eu estou te perguntando isso Aham. porque tem gente aqui assistindo que muitas vezes está atuando em uma outra área que está insatisfeita, acredita que pode ter mais sucesso fazendo algo que goste, né? Sim. Mas não tem essa coragem. Nesse momento que você atuava em outra área, existia uma insatisfação da sua parte ou não? Você estava bem, estava tranquila? Como era? Olha, existia uma insatisfação. Acho que por todos os trabalhos que eu passei, que eu fiz, eu entendia muito aquilo ali como a mola propulsora para eu chegar onde eu queria. Eu sempre enxerguei qualquer trabalho que eu fazia como isso daqui é a ponte que vai me levar para tal lugar. Então, assim, existia uma insatisfação porque eu queria estar fazendo o que eu gostava, só que às vezes acontecia de tipo assim, eu tá feliz fazendo aquilo, mas não era aquilo que eu queria continuar fazendo. Então eu entendi assim, estou confortável aqui, né, trabalhando dessa forma, mas estou entendendo isso aqui como
a mola propulsora para eu chegar exatamente onde eu quero. Tipo, não era uma coisa de quero continuar aqui porque tô bem aqui. Às vezes eu até tava bem, mas eu queria chegar em algum outro lugar. Para aquele momento estava tranquilo, mas não era uma coisa que você queria para muito tempo na sua vida. Sim, era mais uma questão de me planejar um pouco, me programar, tipo, entender que aquele emprego, às vezes, ele ia me dar o dinheiro, o suporte, a segurança, ele ia me dar outras coisas para que eu chegasse até o meu sonho, assim. Até o pessoal comentou aqui, né? É tipo, foi uma ponte para você. Só que você Sim, fala muito, Bruna, de saber o que eu queria. Já estava certo, porque assim, quando você fala que hoje você trabalha, e a gente vai se aprofundar um pouco mais disso mais na frente, mas você trabalha hoje com humor. aham. Às vezes ter isso desenhado e definido é um pouco complicado. Você tinha exatamente certo assim na sua cabeça, desenhado, o que que você iria fazer ou você tinha uma noção daquilo que você queria fazer? Olha, eu acho que eu tinha noção do que eu queria fazer. Assim, eu tinha muita certeza que eu queria fazer humor. Não sabia o nicho, não sabia como, não sabia nada, mas eu sabia que eu queria fazer. Assim, eu acho que a minha única certeza sempre foi o querer. Perfeito, Bruno. O querer era a única certeza que eu tinha. E aí as outras coisas foram vindo assim com o tempo de tipo, eu entendi que eu queria, tá, mas eu queria, eu quero o quê? O que que eu quero? E aí eu fui descobrindo durante o processo, assim. Mas eu acho que dificilmente a gente chega muito definido, né? A gente às vezes tem um sonho, mas ele muda também no meio do caminho, né? Muita coisa acontece. Eu acho que a gente tem que estar preparado para entender o que a gente quer, até para a gente não ficar correndo atrás das coisas em vão, né? Para a gente não sair também atirando para todo lado. Mas eu acho que eu tinha muito definido assim, eu quero fazer humor. Agora, qual a trajetória, qual o nicho, como eu vou elaborar, o que que eu vou fazer, eu não sabia, assim, era mais uma coisa de sei o que quero, não sei como, nem por Hum. onde, nem quando, mas estou Até indo. porque as oportunidades, às vezes você nem conhece, você não tem ideia das Sim, oportunidades. Você sabia o que você queria. Agora, como essa oportunidade ia chegar para você, eu acho que você. Eu acredito muito, viu, Bruna, na energia do universo. A gente sim, eu comunica, também. a gente se movimenta, porque existe, não é? A gente mentaliza e vem, não. A gente mentaliza, acredita, se movimenta e o universo traz. Eu costumo brincar que às vezes eu peço as coisas para o universo, mas eu começo a dizer, ó, oh, universo, eu sei que vai acontecer, mas deixa eu adiantar o lado fazendo isso aqui, deixa eu fazer isso Sim. aqui, quando eu vou ver, já estou na cara do gol. Aí o universo diz, vai, resolve logo o problema dessa menina aí, porque ela já está já tá quase para conseguir. E pelo que você disse, pela sua força de vontade, as coisas já foram se movimentando. Como foi que você foi entrando no universo do humor? Quando foi isso? Uhum. E quais foram essas barreiras e dificuldades? Porque a gente sabe que não é porque é humor que é tudo Sim. lindo e engraçado, né? Não é bem assim. Não, não, é bem difícil, é um trabalho bem sério, né? A gente faz rir, tipo, bem. Mas a gente tem um percurso bem burocrático, eu diria. Eu comecei em final de 2016, eu fiz um curso de stand-up e era uma coisa nova, porque, né, curso de stand-up até alguns anos atrás nem existia, assim. E aí eu fiz esse curso e aí conheci uma galera que estava começando e fiz o meu primeiro show. E aí comecei a frequentar outros shows com algumas pessoas que já conheciam algumas pessoas. E aí fui entendendo a dinâmica de produzir noite também, que foi uma coisa que eu fiz de início para abrir o mercado para me conhecer também. Então, eu fui conhecendo as pessoas, frequentando as noites, estudando mesmo o que estava acontecendo na cena, né? Observando, entendendo o que, por quê e tal. E aí foi mais ou menos esse, assim, o caminho como eu comecei a entrar. E as dificuldades são essas, assim, quando você começa, você não conhece ninguém, você não tem nome, você não é um profissional, você ainda é um iniciante, né, que tá fazendo ali de graça para as pessoas te conhecerem, para você aprimorar também o que você está fazendo. Tem todo um processo, assim, e aí, tipo, acho que as maiores dificuldades mesmo são começar. Acho que depois que você começa, a coisa dá uma fluída. E acho que você
é um meio majoritariamente, né, masculino, branco, então a gente tem muita dificuldade de se inserir de forma que seja igual às coisas, sabe? De que as coisas funcionem de uma forma é, igual, eu acho. Não tem equidade no, no, no processo aí que a gente tem dentro do mercado. Não tem mesmo. E aí as pessoas já olham pra gente de forma diferente. Tipo, será que ela é capaz mesmo? Será que ela consegue? Será que ela é boa? Tem esse, digamos, o preconceito, porque é um modelo diferente. Tudo que é diferente Uhum, daquele padrão que já existe, as pessoas olham de uma forma crítica e desconfiada, né? Eu digo para você que sim. eu sinto isso na pele, na área também de palestras e consultoria. Agora, você chegou a pensar em algum momento em desistir ou bateu aquela assim, velho, será que eu vou conseguir? Porque a partir do momento que você sai, você começa a fazer de graça para poder entrar no mercado. Aí depois o mercado entra no vício de você fazer de graça, até o momento de você conseguir se posicionar de duas formas, de falar e de você acreditar que você é uma profissional competente para cobrar e depois na hora de Sim. cobrar, que preço cobrar? Como foi essa caminhada aí, Bruna? Bruna falou Olha, assim, ela leu minha mente. É que eu leio mentes, viu, Bruna? Assim, sim. no live, eu tenho esse poder. Não arrasou, porque é exatamente isso. Você passa pelo processo de trabalhar de graça para ganhar horas de voo, para aprimorar, para mostrar seu trabalho e tal. Aí depois você passa pelo processo de se profissionalizar, mas você continua trabalhando de graça, porque você está entendendo ainda quanto cobrar. Aí quando você pode cobrar, você não sabe quanto cobrar. E às vezes quando você já está cobrando, você para de cobrar porque você quer continuar fazendo as coisas e você tem medo das pessoas não te chamarem mais caso você cobre. Eu sei que, assim, é um trabalho psicológico de todo dia ter que falar, minha filha, acorda pra sua vida. Sabe? Tipo, você precisa ganhar dinheiro, isso é um trabalho. Não é uma questão, tipo, ah, eu amo o que eu faço. Que ótimo, mas a gente também ama pagar a conta, pagar o aluguel, né? Tem tudo isso. Mas assim, eu acho que o que eu fiz, assim, de caminhada para chegar, né, nos lugares e entender que eu precisava cobrar e tal, e a coisa de desistir, né, que você falou. Desistir eu quis 1 milhão de vezes. Tá vendo, meu povo? Todo mundo passa Um por milhão de essas fases. vezes. Pode confessar, Nossa, todo mundo aqui é conhecido, pode desabafar, que ninguém conta nada pra ninguém. Só vai sair na sim. matéria do jornal amanhã, só isso, mais nada. Não, mas é isso mesmo. Quis desistir já várias vezes, assim, mas eu acho que. Eu acho assim, é um desistir meio que da boca pra fora. Uhum, É aquele desistir uhum. de todo saco cheio, sabe? Que você fala, pra mim já deu, já chega, não quero mais. Só Mas que vou aí dá. tentar só amanhã. Mas vou É, tentar só amanhã. vou cumprir só a agenda desse mês. Aí quando você vai ver, você cumpriu a agenda desse mês, do outro, do próximo, passou 1 ano e meio, você ainda tá ali, sabe? Eu acho que é muito da boca pra fora. De vez em quando eu ainda penso, tipo, ai, sabe? Acho que eu vou chutar tudo pro alto. Quando me dá uns 5 minutos. Aí, só que eu já conheço esses 5 minutos, eu já sei o que eles significam. Às vezes ele é muito mais sobre cansaço. Ele é muito Uhum. mais sobre parar para descansar um pouco, entender que a gente também não é máquina. Ele é muito mais sobre parar um pouco para refletir no que eu tô insatisfeita, por que eu tô insatisfeita, aonde, né? E descobrir o que eu posso fazer para mudar. Porque se eu posso fazer alguma coisa para mudar, vamos fazer. Agora, se eu não posso, não tem nem por que eu estar sofrendo. Se eu não posso fazer nada, aquele problema já não é mais meu. Então, acho que o processo é muito esse, assim, é de começar a se enxergar como profissional, né, se avaliar o próprio trabalho e avaliar não com os olhos da autossabotagem, sabe? Avaliar Exato. avaliar com os olhos do mercado. Tipo, pô, o mercado tá me reconhecendo como um produto que projeta uma renda, uma visibilidade e tal, por que que eu não vou me ver dessa forma, sabe? Então, acho que tem muito disso, assim. Com certeza, mas fazer uma pergunta, né, que eu geralmente tenho essa curiosidade com relação aos empreendedores. Digamos, se Bruna passar dos 5 minutos e pensar em desistir, você teria um plano B? Olha, essa pergunta me pegou assim, no...
na curva, porque eu acho que o meu plano B envolve o meu plano A e o meu plano C Pronto. também tem a ver com o meu plano A. E, tipo assim, o alfabeto inteiro volta para algum lugar, sabe? Que tem a ver com o plano A. E aí eu acho que todos os meus planos giram em torno. Eu acho que talvez. Aí a Ah, gente entra na coisa da pandemia, porque assim, o meu plano A era palco. Era palco uhum. e palco e público, e é isso. Não sou da internet, não sou do YouTube, blá blá blá. Veio a pandemia. Eu tive que me virar. Então, assim, o meu plano B, ele existiu. E ele foi concretizado. E ele foi realizado, assim, na medida do possível, com excelência. Mas Mas ele tudo era em um. volta do humor. Tudo em volta ainda Sim, no humor. sim, tudo em volta do humor. Mas era um plano B, porque era um lugar onde eu não imaginava que eu fosse, assim. Uhum, entendo. Agora você trouxe uma coisa interessante. Vendo você jovem e você falar sobre a questão da internet, YouTube não, o que é o sonho da maioria, né? Todo mundo fala, eu quero ser youtuber e influenciador digital. De quê? Não sei. E a galera, você faz lugar, galera, botar o pé no chão e saber que é muito dinheiro, é muito difícil ganhar dinheiro no YouTube, porque é uma concorrência muito grande, visualização, tem várias questões, né? É um trabalho grande. Tanto também hoje nas redes sociais, e a gente sabe que o que a gente também precisa no final é pagar as contas. Não adianta somente Sim. ficar na internet, ter seguidor, mas isso não ter retorno. É até interessante você falar um pouco de mas eu tinha essa resistência, meu negócio não é internet, meu negócio é palco. Sim. Por que você tinha esse olhar, Bruna? Você sabe explicar assim por que você tinha essa visão? Não, o meu é palco, eu gosto do palco, meu perfil é palco e não internet. Uhum. Eu acho que por vários motivos, assim. Eu sempre gostei de andar muito na contramão do que tá acontecendo. Por me Uhum. sentir mais à vontade e por saber que, por mais que pareça loucura de início, sempre me trouxe muito resultado. Andar na contramão do que todo mundo tá fazendo. Se tá todo mundo no YouTube, eu não, eu vou ter um trabalho gigantesco de estar lá no meio de todo mundo, tentando me destacar. Muitas vezes eu vou, o meu trabalho por, sei lá, se alguém achar excelente, vai achar ok, porque eu tô no meio de muita coisa. Eu tô no meio de muita Perfeito. gente, eu tô no meio de muitos outros talentos, assim. E não é que eu queira monopolizar o mercado para mim, mas eu quero ter a chance de mostrar a minha voz. Então, eu não vou para um lugar onde tá todo mundo, né? Então, assim, o palco é uma coisa que era um sonho desde criança. Eu gosto de estar no palco. Eu sou muito feliz no palco, assim. Acho que se você me perguntar hoje se eu sou mais feliz na minha casa, num relacionamento, com meus amigos, eu vou te dizer que é no palco. Acho que o palco é o lugar onde eu sou mais feliz. E todo mundo quer estar feliz, né? Então eu quero estar no palco. Exato. Eu quero muito estar no Bruna, palco. você falou uma coisa que eu me identifiquei muito. Eu trabalho com palestras e o palco, para mim, quando eu faço uma palestra, eu fico até sem dormir. E teve uma Sim. vez que eu tinha uma viagem marcada, uma viagem de férias, e me chamaram para uma palestra. Eu pensei em cancelar a viagem. E assim, me doeu tanto dizer um não, porque a passagem estava comprada, era uma viagem também assim espetacular, que eu faz tempo que eu estava planejando. E ouvir você falando isso, eu me identifico. Meu Deus, eu não sou a única doida, tem uma outra. Sim. Nós é tudo doida, mulher, nós é tudo doida. Eu sou uma pessoa que eu tenho que, às vezes, brigar comigo mesma para me pôr limites. Porque, assim, se deixar, eu não como e continuo fazendo as coisas para trabalhar. Se deixar, eu não durmo. Se deixar, eu não viajo. Se deixar, eu não me divirto. Se deixar, eu não me relaciono. Se deixar, eu trabalho doente. Tipo assim, eu vou indo até o esgotamento. E é uma coisa que não pode acontecer, né? Só que quando a gente empreende, a gente se coloca muito nesse lugar, né? De tipo, eu sou o Exatamente. chefe, eu sou a empresa, eu sou tudo, eu sou a equipe, né? A gente é às vezes É, contabilidade, produção, marketing, BO, a gente é tudo ao mesmo tempo. E aí, exatamente. e aí tem muito disso, assim, né? De tipo, de você às vezes precisar fazer tudo e se colocar nesse lugar. Só que é uma coisa que me traz tanta felicidade, assim, me deixa tão bem que eu não consigo me ver, tipo,
não fazendo, sabe? Às vezes eu até terceirizo algumas coisas, mas tem coisa, o palco, tipo, ninguém pode me substituir naquele lugar, naquele momento. É igual você na palestra, ninguém pode ir lá falar o que você tem pra falar. É a sua bagagem, a sua experiência, o seu estudo, é você, sabe? A sua imagem, tem muita coisa envolvida. E é o momento que a gente de maior realização, né? Sim, Eu brinco, quando eu vou fazer palestra, eu brinco até dizendo, gente, eu juro que eu vou tomar meu remédio controlado. Porque é uma explosão tão grande. Agora, existem esses dois lados que você mesma está trazendo. Esse lado do que você ama de fazer, o palco está ali. Só que para isso acontecer, e isso é interessante a gente chamar aqui as pessoas, tanto que empreendem no digital, de outras formas, como também tem um negócio físico, que, gente, nem tudo são flores. sim, Empreender, a gente faz as coisas que a gente ama, dá satisfação. Eu acho que essa é a recompensa junto com o financeiro, claro. sim, Mas existe esse outro lado operacional de várias atividades que a gente precisa realizar, se capacitar, aprender, chorar, porque a gente às vezes vai sim, espernear, eu não sei, eu não aguento mais muita coisa, mas que a gente precisa fazer com o tempo, como você mesma trouxe aqui, você vai delegando, você vai passando para outras pessoas, algumas que você não gosta e que você acredita que pode sim delegar, mas que não adianta, né, Bruna? Se a gente quer alcançar o nosso sonho, nem tudo vai ser perfeito. Existe esse outro lado que é bastante desafiador. sim, Não é à toa que você está aqui, você estava em outra atividade, chegou aqui, são 8h30 da noite e você está ainda trabalhando e termina, vai pensar em outras coisas. Assim, esse lado que dá para perceber você falando, tá? Do seu profissionalismo, da sua entrega. Que sim, você fala aí da preparação, da organização, da gestão, da produção. Existe tudo isso aí e mais coisas, porque não dá para você falar tudo, porque senão a live termina, a gente vai ter que levar até meia-noite. sim. Tudo isso aí atrás do sucesso que a Bruna está conquistando. As pessoas querem, às vezes, e como no digital todo mundo é só feliz e só pleno, esse é o momento de as pessoas saberem toda a verdade atrás desse sucesso. Bruna, o que é que você tem feito hoje? Como é que está o seu trabalho? Uhum, Né? Quais são as atividades? O que é que você tem feito? E também fala um pouquinho dessa transição para o digital. Você aham, começou a comentar. Eu acho que agora é o momento da gente entender um pouquinho mais. aham. Eu acho que eu vou começar pela transição do digital, porque ela meio que conta o restante da história, assim, do que eu tô fazendo agora. Quando começou a pandemia, né, o entretenimento sofreu aí um baque gigantesco. A gente ficou sem ter como trabalhar, ficou sem show. Não tinha muito, não tinha, eu falo não tinha muito o que fazer, não tinha o que fazer, né, na verdade, a não ser chorar em posição fetal e esperar que o mundo tomasse um rumo aí. Só que as coisas, eu sempre penso que a economia, ela é muito cruel, mas ela sabe se mexer, né? Tipo, eu sabia que a economia, o mercado ia dar um jeito de se adaptar e que a coisa ia continuar andando mesmo durante a pandemia. Eu não achei que tudo fosse acabar, que tudo fosse, nossa, vamos todos do entretenimento morrer aqui. Não, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Então eu precisei, assim, ter um autocontrole que eu nunca imaginei que eu fosse ter na vida e que normalmente eu não tenho, mas nessa época eu tinha. E falei, bom, vou ficar calma e vou me preparar para o que pode vir, porque pode vir alguma coisa e eu preciso estar pronta. Exatamente. Até porque a maioria das pessoas não vai estar, né, pronta, porque Uhum. por causa do desespero. Então, assim, Menina esperta. sim, é meio egoísta pensar nisso, mas assim, é uma maneira de sobreviver, né? O É o mercado, infelizmente, mercado, é o sim, mercado. o mercado, infelizmente, é uma selva, né? E a gente vai tentando sobreviver no meio disso tudo. E aí eu pensei assim, bom, eu preciso estar bem emocionalmente, até para eu conseguir estar preparada para caso apareça alguma coisa e para eu sair na frente das pessoas que infelizmente não tiveram esse mesmo pensamento. Só que aí eu pensei, eu preciso me mexer também de alguma forma, não só esperar o mercado me procurar. O que que eu fiz?
vou estudar o que os outros países estão fazendo. Por quê? Porque a pandemia aqui estava no começo, mas tinha país que já estava vivendo há 2, 3, 4 meses. E eles sobreviveram. Então eu peguei sabe, aquela coisa que a mãe fala, não pega o exemplo ruim das pessoas, pega o exemplo bom para Uhum. absorver. Foi isso que eu fiz. Ao invés de pegar os países que estavam desmoronando, eu peguei um país onde a arte estava resistindo de alguma forma. E aí fui entender o que que essa galera estava fazendo, como eles estavam fazendo, né? Tipo, como que dava para adaptar isso também para nossa realidade, porque, né, o Brasil tem uma outra questão cultural, tem outras questões. Falei, como que dá para eu fazer isso aqui? E aí fui estudar essa coisa de plataforma, né? Tava todo mundo se reunindo no Zoom para trabalhar, todo mundo se reunindo no Zoom para comemorar aniversário, todo mundo se reunindo no Zoom para isso, se reunindo no Zoom para aquilo. Então, assim, por que não usar isso para trabalhar, né? De início, tipo assim, eu torci a cara, falei, cara, acho que não vai dar certo. Falta aquela reação das pessoas ao vivo. Só que era o que a gente tinha no momento. Então, muito mais do que problematizar o que podia dar errado, eu pensei o que podia dar certo. E acho que foi um momento de humanizar também a arte, né? De tipo, a arte ela já é muito humana por si só, mas eu acho que naquele momento as pessoas precisavam, né, de um conforto, as pessoas precisavam de um acalanto e que a gente pudesse continuar trabalhando enquanto a gente faz isso, né? Que eu pudesse oferecer esse Uhum. conforto, mas que eu pudesse também continuar comendo, continuar pagando aluguel, continuar fazendo as coisas. Então eu juntei essa coisa do as pessoas querem essa aproximação, as pessoas precisam desse momento de, né, desse contato, dessa graça, dessa coisa, né, para amenizar um pouco o caos, mas eu também preciso de dinheiro e eu acho que as pessoas também estão dispostas a pagar. A gente pode negociar um valor pequeno, empresas e não sei o quê. E aí, quando eu fui ver, eu tava nisso aí. E aí eu tinha fechado já com várias empresas, tinha trabalhado com um monte de gente já. E aí chega na parte do que eu tô fazendo agora. Você nem esperou a oportunidade chegar, né? Você foi correr atrás da oportunidade. Sim, eu tava assim, não, porque vai vir uma oportunidade. Só que aí eu pensei, pô, mas se eu for, e se eu for perguntar por ela, né? Porque eu acho assim, é igual quando você pede uma comida no restaurante. Aí o cara você pergunta, ah, quanto tempo para ficar pronto? O garçom fala 20 minutos. Beleza. Você aguarda os 20 minutos. Só que às vezes a comida não vem em 20 minutos. Ela vai vir 25. Só que você pode perguntar de novo e descobrir que vai vir 25, ao invés de deixar, às vezes, o garçom esquecer e trazer com 40 minutos. E acho que a oportunidade é isso. Você sabe que ela vai vir, você, né, porque você jogou isso para o universo, você acredita nisso, eu acredito muito. Eu joguei para o universo, eu estava me preparando para ela vir, eu sabia que ela ia vir em algum momento, mas por que não perguntar? Que, sabe, tipo, e aí, gente, é 25 minutos, é 30, né? Que horas ela chega? E aí as pessoas veem também que você está interessado, né? Porque tem muito disso. Se o mercado entende que você está pronto, que você está preparado, que você é competente, que você tem interesse, ele entende que você merece aquele espaço. E foi isso que Não, aconteceu. e às vezes, Bruna, criar essa oportunidade é a solução de um problema de alguém. Porque quando você chega lá, porque como você mesma falou, você começou a se preparar e reagir. Sim, Começou nem a reagir, eu acho que é agir. Diante do sinal que você estava, você começou a agir. Existiam empresas ainda paradas, sem saber o sim, que fazer. Você pôde chegar para ela e dizer, olha, existe essa e essa solução e eu resolvo, posso fazer isso e isso por você. Então sim, você resolveu o seu problema em si e o problema do seu cliente, do mercado. Essa proatividade, essa energia é que faz diferença e que mostra assim que você realmente é uma empreendedora nata, que está na veia, que corre no seu sangue e não sim. tem como as coisas não darem certo. A gente sabe dos desafios, mas sabe também do seu potencial para chegar cada vez mais longe. E aí você até falar que foi que aconteceu, né, nesse momento, quais foram as oportunidades que Uhum. surgiram, surgiram não, quais foram as oportunidades que você criou nesse período. Sim. Eu acho que, assim, depois que eu decidi, eu comecei a trabalhar com muitas empresas.
Aí trabalhei com empresas de pequeno, médio, grande porte. Trabalhei com muita gente. Passei por muitas salas e Zooms e Google Meet, não sei o quê. Conheci muita gente e o boca a boca de pessoas físicas e o boca a boca de empresas também me colocou em mais oportunidades. Porque aí, sei lá, eu prestava um serviço para o Itaú e aí, de repente, esse CEO do Itaú conversava com o CEO da Chevrolet e aí, quando eu ia ver, eu estava no Itaú, na Chevrolet, e aí esse cara falava para outra pessoa e eu estava trabalhando, porque estava todo mundo no mesmo momento. Então, tava assim, todos os Aham. CEOs, tipo, e agora o que a gente faz? E aí, de repente, eu apareci, né? E tem uma outra coisa também que eu falo muito sobre diversidade, né? Eu não considero uma palestra, mas tenho trabalhado para que ela, né, vire uma coisa um pouco mais sólida e que tenha humor, lógico, que é a minha base, mas é sobre diversidade. E durante muito tempo eu vi as empresas falarem sobre diversidade através de um ponto de vista que não é diverso. Que era lá um cara branco, hétero, cis, rico, tal, falando sobre diversidade. Tipo, não faz sentido. Eu acho que você só mostra o que é diversidade a partir de uma pessoa diversa. Porque senão não tem sentido o que você está falando, o que você está tentando mostrar. E eu vi como as empresas abriram o olho quando eu cheguei, sabe? Como eu virei, tipo assim, a primeira opção entre muitos nomes, sabe? Tipo, eu não era conhecida dentro desse mercado de corporativo, de palestra e tal. E de repente eu virei um dos nomes favoritos, assim, de várias empresas, porque é um ponto de vista diverso de uma pessoa diversa. Dentro de uma empresa que quer falar sobre isso, que quer mostrar isso na prática. E que muitas vezes nem sabe. E que muitas vezes nem Sim, sabe como fazer. sim. E outra, às vezes a empresa nem precisa falar sobre a diversidade. Quando ela mostra que ela é diversa, ela já está falando sobre diversidade. E eu acho que as empresas se tocaram. Então rolou uma troca de aprendizado entre a relação que eu tinha com o meu serviço e que as empresas tinham com o meu serviço. Elas entenderam que não é porque eu sou nova e porque, né? Não, tipo, tem uma importância e tem um impacto lá dentro. Tanto que eu trabalhei com muita empresa, tipo, nesse período de maio a dezembro, principalmente, né? Janeiro eu tirei algumas férias de uns dias, fiquei um pouco mais sossegada, dei uma descansada que eu precisava, que senão eu ia morrer. Mas eu trabalhei muito com muita empresa, assim. E aí, tipo, isso Era foi um me puxando. mercado que você não atendia antes, né? Você Sim, atendia mesmo? não atendia. Era assim, já tinha feito shows corporativos, mas dentro do formato meu stand-up num palco, numa festa de fim de ano. Não era uma coisa Hum. totalmente customizada como rola agora, não era uma coisa totalmente, tipo, preparada para aquilo, sabe? Tinha essa coisa de, assim, de ser só o stand-up dentro da empresa. Agora não, tem todo um processo, e aí uma coisa foi puxando para outra, porque aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, e aí comecei a me ver mais no digital, comecei a querer trabalhar mais virtualmente, essa oportunidade de poder estar falando com uma pessoa em Manaus e outra de repente no Canadá, sabe? Poder estar falando a mesma coisa e estar recebendo de volta aquela mesma emoção e tudo. Essa troca me fez querer ser mais presente no digital, ainda que não, né, no YouTube, no Instagram, das formas convencionais, mas me fez querer estar mais presente virtualmente, sabe? Oferecer um É serviço uma mais construção, virtual. né? Porque Sim, digamos, quase um outro trabalho. Cuidar do sim. digital, cuidar de tudo isso. É um outro trabalho. Eu vi lá no seu canal no YouTube. Eu gravo o vídeo aqui Quando dá com a tempo. frequência, quando dá tempo, com a É, frequência que dá tempo. Eu falei, né? né? É bem isso. É muito sincero, né? Tipo, eu podia colocar lá a frequência de vídeo, segunda, quarta e sábado. Só que assim, tem dia que agora tá mais tranquilo, mas ano passado teve dias que eu não conseguia parar para almoçar. Então eu não tinha como parar para gravar um vídeo, porque se eu parasse para gravar um vídeo, eu deixava de atender os clientes que eu tinha. E tipo, não dava, não tinha como. E aí eu comecei a trabalhar mais com roteiro também, que é uma coisa que eu já queria, já estava começando a trabalhar antes da pandemia, mas deu mais tempo de escrever, deu mais tempo de explorar. Todas essas questões, assim, mas foi um ano muito produtivo, eu trabalhei muito, eu consegui muita coisa, conquistei muita coisa, fui parar em lugares que eu nunca imaginei, tipo a Por Globo, por exemplo, exemplo, Globo, Deus, amiga.
Amiga, ó, olha, amiga. Você sabe, né, amiga? Mas Você sabe que nós mentira, sempre fomos amigas. sempre. Você lembra de mim, né? Você Você lembra lembra de daquele mim, né, Natal, amiga? né? Você lembra daquele Natal que eu passei, então. Aquele momento que a gente ainda não viveu, mas eu sinto saudade. Mas assim, Exato. não, então, você, Globo, fala o que mais? O que mais? Apesar de tudo que você já falou aí, né? Uhum. Já falou várias conquistas nesse momento. Sim. Eu escrevi o programa da Dani Calabresa, que vai estrear agora pelo GNT, né? Que estreia, acho que agora, final de janeiro. Não, acho que é final de fevereiro. Não sei a data, mas estreia agora entre janeiro e fevereiro. E aí foi um passo, assim, muito importante, porque foi a primeira vez que eu escrevi um programa para TV. E foi o programa que me impulsionou a ser contratada para um outro programa que a gente vai começar a escrever agora, que é um programa da Globo. Esse vai ser exibido na Globo mesmo. E ele vai entrar no lugar do, acho que do Zorra Total, né? Que era que é um programa que, não sei se já acabou, vai acabar, mas acho que vai, não sei ao certo. E aí a gente vai escrever esse programa, existe possibilidade de que a minha cara esteja lá também. Estamos todos aí trabalhando e torcendo para que as coisas se ajustem logo, para que a gente possa começar a escrever e possa, né, levar logo esse programa para o ar para a gente. Agora, Bruna, uma dúvida que surgiu aqui. Você se imaginava realizando esse tipo de atividade, no caso? Roteirista? Me imaginava, mas não imaginava que agora, e nem no Hum. meio da pandemia, assim, tipo, foi uma coisa assim, imaginava, queria aquela coisa do querer. Eu sempre tive muito forte dentro de mim a coisa do querer. Por mais que às vezes eu saiba que dependa de muitos fatores, e dependa de outras pessoas, e dependa de sorte, acaso, enfim, eu sempre soube muito o que eu quero. Eu sempre tive muita certeza das coisas que eu quero. E às vezes muda no meio do caminho, mas eu sei que eu quero aquilo. Eu sei que naquele momento é aquilo que eu quero. Então eu queria muito e eu me imaginava por querer estar nesse lugar, mas eu não achei que fosse acontecer agora, assim, né? Não da forma que foi, né? Na proporção que foi, né? Foi tudo muito assim, muito doido, muito rápido. Que bom, né? Que bom, Bruna. E assim, fico motivada e também muito feliz pela sua conquista, a forma que você fala, muito sincera, muito leve e realista, um pé no chão, que a gente sabe que Sim, não é conto de fadas. não. Eu agradeço de você estar compartilhando aqui conosco dessa forma. Deixa eu olhar o horário, porque a gente já está, você sabe que o Instagram não libera, Sim. derruba mesmo. Mas eu queria até ouvir de você, nesses últimos minutinhos aqui, o que que Bruna, baseada na sua experiência, no seu sentimento, história de vida, compartilharia, qual é a sua mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que têm um sonho, que têm vontade de se realizar profissionalmente, mas o medo é grande, às vezes não acredita que é possível, baseado no que você viveu e está vivendo e ainda viverá. O que que você compartilha conosco, Bruna? Olha, eu acho que é meio que um conselho, mas é um conselho para mim mesma ao mesmo tempo. Então eu tô dando esse conselho assim, falando para mim também, que não existe empreender com sucesso sem autoconhecimento. Uhum. Acho que a gente precisa conhecer o mercado, precisa. A gente precisa conhecer a nossa área. A gente precisa conhecer os nossos concorrentes. A gente precisa conhecer muitas coisas. Mas a gente precisa muito se conhecer. Porque se a gente não tá bem com a gente mesmo, na hora da virada, a gente pode perder tudo, assim, né? Eu acho que se eu não tivesse bem com a minha cabeça, se eu não tivesse bem comigo, se eu não tivesse. Foi uma fase em que eu tava muito assim, terapeutizada e ciente, e presente. E a hora da virada dependeu muito para esse preparo que eu tinha, sabe? Então, acho que é um conselho que eu continuo me dando todos os dias, que é se conhecer e se entender,
saber os seus limites e respeitar os seus limites também. Não achar que é uma máquina, não achar que pode trabalhar 16 horas por dia durante 20 dias sem folga, porque eu fiz isso e eu sei a consequência que isso me trouxe, né? Eu fiquei bem doente, eu adoeci muito, e esse ano eu colhi as consequências também, porque as pessoas veem, né? Ai, tá na Globo, tá ganhando dinheiro, não sei o quê, tá viajando, mas as pessoas não sabem o acarretamento de saúde que eu tive, né? Por conta de não ter esse cuidado comigo mesma durante algum tempo. Então é cuidar muito da saúde emocional, cuidar muito da saúde psicológica, se cuidar muito e se conhecer para entender até onde você vai, até onde você pode ir, para entender que às vezes esses 5 minutos de quero desistir de tudo é só um momento de cansaço, entender que ele não é uma decisão, que ele não é uma definição, ele é só um momento de preciso descansar. Porque senão a gente cai no buraco de achar que esse, eu não aguento mais, é realmente o não aguento mais. Você não aguenta mais aquele dia, você não aguenta mais aquele problema, você não aguenta mais aquela situação. Mas você quer estar no que você está fazendo. Então, o autoconhecimento te faz enxergar o que é cansaço, o que é desespero, o que às vezes é falta de tirar uns 2 dias de folga para assistir uma série. Então, acho que o que eu tenho para dizer, assim, é que a gente às vezes se auto-sabota, a gente às vezes, né, se cobra demais e a gente às vezes se coloca no lugar de máquina. A gente esquece que a gente, né, que empreender também envolve coração, que não é só estratégia, que não é só conhecimento, que não é só estudo. Empreender envolve muito coração, muito. Tem que ter muito coração para empreender. E a gente precisa cuidar dele, a gente precisa cuidar desse coração para que esse empreendimento se torne uma coisa frutífera, que dê dinheiro, que dê satisfação e que não adoeça a gente, que não tire da gente a oportunidade de viver os momentos que são importantes e que a gente às vezes deixa de viver porque tá ali e esquece que a gente trabalha para viver coisas boas. A A gente gente, precisa ser feliz, né, Bruna? sim, a gente trabalha para ser feliz e não vai fazer sentido você estar trabalhando e adoecer e não poder desfrutar do que você trabalhou tanto para conseguir. Então, acho que Bruna, meu conselho é esse, perfeito. assim. Perfeito, e eu acho, assim, acho não, eu vejo que o que você trouxe é muito importante. As suas palavras foram perfeitas, lindas, me identifiquei bastante. Só que também eu acho assim, é essencial você falar sobre a questão da saúde, porque foi um momento que a gente também passou a refletir mais. E ainda existe um movimento muito grande no mercado que para ter sucesso você tem que acordar 4 horas da manhã, você tem que dormir meia-noite, trabalha Sim, enquanto os outros dormem. Assim, é como tratar-se a gente como máquina. E quando se fala das mulheres, as mulheres, Mulher Maravilha, Mulher Poderosa, Mulher Foda, e a gente é ser humano, de modo geral, homens, mulheres, precisamos sim respeitar o nosso limite e se conhecer. Eu trabalho melhor de noite, eu trabalho melhor de manhã, eu não estou mais produzindo porque eu preciso descansar. E você trouxe isso de uma forma muito leve, muito sincera e que a gente sabe que é a reflexão que a gente precisa ter todos os dias. Vou colocar esse vídeo, vou gravar, vou pegar essa parte aqui, eu vou deixar aqui. Ó, Flávia, play, fecha o play, escuta a Bruna. Pronto. não, Agora mas é. respira, respira. Às vezes a gente precisa, tipo, quando eu falo isso, assim, às vezes eu me pego também me dando esse conselho. Às vezes eu esqueço de que eu não sou uma máquina também, de que eu preciso me respeitar e respeitar os meus limites, os limites do meu corpo, os limites da minha mente também, que eu trabalho muito com a cabeça. Então tem muito disso. Perfeito. Bruna, te agradeço essa participação incrível. Eu que te Você é agradeço. maravilhosa. A minha vontade sincera, sincera mesmo, de coração, te dar um abraço, porque a sua áurea é algo diferente, de Obrigada, fico verdade. muito feliz. Digo mesmo de você, recíproco total. Espero, acho que em breve estarei em Salvador, a gente vai dar esse abraço. Espero que vacinadas, né, também, Com certeza. pra gente dar esse abraço, né, sem medo. Mas é isso, obrigada demais, foi um prazerzão falar com você. Obrigada mesmo. Prazer é todo meu.
Boa noite, vá dormir, vai descansar, não vá trabalhar. Já acabou o expediente, viu? Sim, você também. Tchau. Beijo, linda. Tchau, beijo.